E se por um momento você pensasse em um mundo sem meio de transportes? A vida seria completamente diferente, não é? Desde os primórdios da humanidade, a busca por maneiras mais rápidas e eficientes de se deslocar sempre foi constante. Do uso de cavalos e carroças, a invenção dos trens, dos carros e dos aviões. A busca pela mobilidade foi constante. Mas entre tantas invenções, existe uma invenção que com sua simplicidade continua a transformar a vida das pessoas até hoje: a bicicleta. Você sabia que a bicicleta é considerado o meio de transporte mais eficiente já inventado? Segundo um estudo publicado no Journal of Transportation Technology, ela converte cerca de 90% da energia gerada pelo ciclista em movimento. Para se ter uma ideia, com a energia equivalente a 1 litro de gasolina, a bicicleta poderia percorrer até 1.000 km e mais. De acordo com o World Bicycle Relief, existem mais de 1 bilhão de bicicletas no mundo, o dobro do número de carros. Você já parou para pensar como conseguimos equilibrá-la enquanto andamos? Ou como ela se transformou em um símbolo de liberdade, inovação e sustentabilidade? Bem, a resposta está na física e na história fascinante por trás desse veículo que mudou o mundo. Desde a sua invenção no século XIX, a bicicleta tem sido uma ferramenta de transformação social, cultural e tecnológica. E no vídeo de hoje vamos explorar a fascinante história da bicicleta, desde seus primeiros modelos até as tecnologias mais avançadas, e descobrir a ciência por detrás desse incrível meio de transporte que revolucionou o mundo. Meu nome é Igor Oliveira e sejam muito bem-vindos ao Ponto do Conhecimento. A palavra bicicleta vem do francês de bicyclette, que por sua vez deriva do bicycle. Esse nome é formado por duas partes. O bike significa dois, referindo-se ao número de rodas, e o cycle, que vem do grego de kyklos, significa círculo ou roda. Ou seja, bicicleta significa literalmente duas rodas. O termo começou a ser usado no século XIX, quando esse meio de transporte se popularizou. Antes disso, existiam modelos mais rudimentares chamados de velocípedes, que eram os percussores da bicicleta moderna. A invenção da bicicleta pode ter ganhado forma no século XIX, mas a ideia de um veículo de duas rodas já rondava a mente dos visionários muito antes. E quem poderia estar por trás disso senão Leonardo da Vinci? O gênio renascentista, conhecido por suas invenções à frente do seu tempo, esboçou em seu caderno um projeto que muitos consideram um protótipo da bicicleta. Seu desenho mostrava um veículo com duas rodas, um sistema de transmissão por corrente e uma mecânica surpreendente parecida com as bicicletas modernas. No entanto, a sua ideia nunca saiu do papel. Séculos se passaram até que a necessidade real de um meio de transporte alternativo impulsionasse essa invenção. Em 1815, o vulcão Tambora, na Indonésia, entrou em erupção e um dos eventos mais catastróficos da história. A explosão lançou milhões de toneladas de cinza na atmosfera, bloqueando a luz do Sol e alterando drasticamente o clima global. No ano seguinte, 1816, ficou conhecido como o Ano Sem Verão. As temperaturas despencaram, colheitas foram devastadas e a fome se espalhou por diversas regiões. A crise afetou até os meios de transporte. Sem passo para alimentá-los, milhares de cavalos essenciais para o deslocamento na época foram abatidos. Com isso, a necessidade de uma alternativa eficiente para a locomoção se tornou urgente. E foi nesse cenário que o barão alemão Karl Dreiss teve uma ideia inovadora. Ele queria uma alternativa barata e eficiente para se locomover. Foi aí que teve a ideia de criar um veículo que não dependesse de animais. E em 1817, ele apresentou a Draziana, mais tarde conhecida também como a máquina de correr. Essa bicicleta primitiva era feita de madeira e não tinha pedais. Era basicamente um patinete de madeira gigante. O ciclista precisava empurrar o chão com os pés para conseguir se locomover. Anos mais tarde, na década de 1860, a bicicleta deu um salto significativo com o surgimento do velocípede, o primeiro modelo a incorporar os pedais. Criada pelos franceses Pierre Michel e Pierre Lallemand, esse novo veículo era um avanço em relação à Draziana, pois eliminava a necessidade de impulsionar o chão com os pés e agora bastava pedalar para gerar movimento. Mas calma, não era tão simples quanto parece. Os pedais eram fixos na roda dianteira, funcionando como um pedal de um triciclo gigante. Isso significava que cada volta completa da roda, o ciclista precisava fazer muita força para manter a velocidade, especialmente em terrenos irregulares ou em subidas. Imagine tentar subir uma ladeira com um sistema desse. Além de exaustivo, o controle da bicicleta era bem limitado. Sem um mecanismo de engrenagens ou marcha,
A velocidade máxima do velocípede dependia diretamente do tamanho da roda dianteira. Quanto maior a roda, maior a distância percorrida por pedalada. Apesar das dificuldades, o velocípede foi um marco importante. Ele popularizou o conceito de pedalar, tornou a bicicleta um meio de transporte mais viável, e o modelo ganhou até um apelido, sendo chamado de cavalo de ferro, pois era feito de metal e possuía rodas rígidas, tornando o passeio um tanto desconfortável, principalmente em ruas de paralelepípedos. Mesmo assim, ele se tornou uma sensação na época, especialmente entre os jovens e os aristocratas franceses. Depois dos velocípedes, surgiu a icônica Penny Forte, uma bicicleta com uma roda dianteira gigantesca e uma traseira minúscula. Seu design inusitado não era apenas uma questão de estética, havia uma razão prática por trás disso. Naquela época, a velocidade das bicicletas dependiam diretamente da roda dianteira, já que os pedais ainda não eram fixos nela. Ou seja, quanto maior a roda, maior a distância percorrida por pedalada. Assim, para torná-las mais velozes, as rodas cresceram, e cresceram muito. Mas essa busca por velocidade trouxe um grande problema, a segurança. O ciclista ficava sentado a quase 2 metros do chão e qualquer desequilíbrio podia resultar em uma queda perigosa. No entanto, com o tempo, ficou bem claro que era preciso encontrar um equilíbrio entre a velocidade e a segurança. O design extremo da Penny Forte preparou o terreno para o próximo grande avanço. Em 1885, o mundo das bicicletas passou por uma verdadeira revolução, com a criação da Rover Safety Bicycle, projetada por John Kemp Stanley. Esse modelo marcou a história por diversos motivos. Diferente da sua antecessora, a Rover possuía 2 rodas de mesmo tamanho, oferecendo muito mais estabilidade e segurança. No entanto, o maior avanço estava no sistema de transmissão por corrente. Pela primeira vez, a força dos pedais era transferida diretamente para a roda traseira, proporcionando um movimento mais eficiente e suave. Essa inovação solucionou várias limitações do modelo anterior. Portanto, a Rover se consolidou como um modelo padrão das bicicletas modernas e abriu caminho para o ciclismo como conhecemos hoje. Com esses avanços, andar de bicicleta deixou de ser uma atividade arriscada e se transformou em uma opção prática, segura e popular para o transporte e lazer. Graças a ela, a bicicleta foi definitivamente democratizada e o conceito de mobilidade sobre 2 rodas teve um novo início. Você já se perguntou por que é mais fácil manter o equilíbrio em uma bicicleta em movimento do que parada? A resposta está na física. Quando você começa a pedalar, 2 fenômenos incríveis entram em ação: o efeito giroscópico e o princípio da direção Caster. O efeito giroscópico acontece porque as rodas em movimento geram um momento angular, que age como uma força estabilizadora, e o mesmo princípio que faz um peão girar sem cair. Quanto mais rápido as rodas giram, mais estável a bicicleta fica. Já o princípio de direção Caster está relacionado ao ângulo de inclinação da roda dianteira. Se você observar, a roda não está totalmente vertical, ela está levemente inclinada para trás. Isso faz com que a bicicleta corrija automaticamente sua trajetória quando você desvia um pouco. E por isso que mesmo sem segurar o guidão com força, a bicicleta tende a seguir uma linha reta. Mas como a bicicleta se move? Bem, tudo começa com uma força que você aplica nos pedais. Essa força é transmitida para a roda traseira por meio de correntes e engrenagens. Nas bicicletas modernas, o sistema de marchas permite adaptar a força necessária ao terreno. Por exemplo, marchas mais leves são ideais para subidas, porque exigem menos forças para cada pedalada. Já as marchas mais pesadas são usadas em descidas e retas, permitindo maior velocidade com menores pedaladas. E como já mencionamos, a eficiência desse sistema é impressionante. Uma bicicleta converte cerca de 90% da energia gerada pelo ciclista em movimento. Isso faz dela um dos meios de transporte mais eficientes que existem. Pedalar não é só sobre força também é sobre vencer a resistência. A física da bicicleta envolve várias forças que atuam enquanto você se move. A primeira força é a força de atrito. É essencial para a aderência ao solo, mas também gera resistência ao movimento. Por isso, pneus bem calibrados e com sulcos adequados são tão importantes. A segunda força é a força de arrasto. Quanto mais rápido você vai, maior é a resistência do ar. É por isso que os ciclistas profissionais adotam posturas aerodinâmicas quase que deitados no guidão para reduzir o arrasto e ganhar eficiência. A terceira força está associada à gravidade. Essa força mantém a bicicleta em contato com o solo e influencia na distribuição do peso do ciclista. Por exemplo, em uma subida você precisa se inclinar para frente para evitar que a roda dianteira levante. E pensar que tudo isso é equilíbrio, movimento e eficiência, e o resultado de uma combinação de física, engenharia e design. Mas a bicicleta não é só ciência, ela também tem um impacto profundo na sociedade e na cultura.
A bicicleta é um dos grandes aliados do meio ambiente. Em cidades como Amsterdã e Copenhague, ela se consolidou como o principal meio de transporte, o que contribuiu para os níveis significativamente mais baixos de poluição do ar. Além disso, a bicicleta não emite gases poluentes, não gera ruídos e ocupa muito menos espaço do que os carros. Essas características ajudam a reduzir o congestionamento, melhora a mobilidade urbana e eleva a qualidade de vida nas cidades. Segundo os dados da União Europeia, o uso de bicicleta pode reduzir as emissões de CO2 em até 10% nas áreas urbanas. Além disso, a bicicleta é um dos meios de transporte mais eficientes que temos, como já mencionamos. Enquanto um carro gasta energia equivalente a 1 litro de gasolina para transportar uma pessoa por cerca de 15 km, uma bicicleta pode percorrer até 1.000 km com a mesma energia. Isso faz dela uma opção incrível para um futuro mais sustentável. Uma curiosidade é que em 2020, durante a pandemia de Covid, as vendas de bicicleta aumentaram 200% em várias cidades do mundo. Muitas pessoas descobriram que a bicicleta é uma forma segura, saudável e ecológica de se locomover. Tendo isso em vista, cidades estão investindo em ciclovias e sistemas de compartilhamento de bicicletas, revolucionando a mobilidade urbana. Um exemplo é Bogotá, na Colômbia, que implementou mais de 500 km de ciclovias temporárias durante a pandemia, muitas das quais se tornaram permanentes. Mas os benefícios vão além da mobilidade. A bicicleta também é uma poderosa aliada à saúde e bem-estar. Estudos comprovam que pedalar regularmente reduz os riscos de doenças cardíacas, obesidades e diabetes. Além disso, cidades que promovem o uso de bicicleta registram níveis mais baixos de poluição sonora e atmosférica, contribuindo para uma qualidade de vida melhor e um ambiente mais saudável para todos. Desde o século XIX, a bicicleta influencia a moda, a arte e o estilo de vida. No final do século, por exemplo, a bicicleta se tornou um símbolo de liberdade para as mulheres. Antes disso, muitas mulheres eram limitadas por roupas apertadas e normas sociais rígidas. A bicicleta não só permitiu que elas se movimentassem com mais independência, mas também impulsionou mudanças na moda, como a popularização de calças e roupas mais confortáveis. A bicicleta também inspirou artistas e escritores. Por exemplo, o filme Ladrões de Bicicletas, de 48, é um clássico do cinema italiano, que retrata a importância da bicicleta no pós-guerra. Uma curiosidade interessante é que a bicicleta também teve um papel importante na inspiração do movimento sufragista. A ativista Susan B. Anthony afirmou certa vez que a bicicleta fez mais pela emancipação das mulheres do que qualquer outra coisa no mundo. Já quando falamos em inovação tecnológicas e o futuro da bicicleta, podemos destacar as bicicletas elétricas, que estão ganhando popularidade, especialmente em grandes cidades. Com motores assistidos, elas permitem percorrer longas distâncias com menos esforços, tornando-as ideais para quem precisa enfrentar ladeiras ou trajetos mais extensos. Em 2022, o mercado global de bicicletas elétricas movimentou mais de 27 bilhões de dólares, e de lá para cá esse número continuou crescendo. Em cidades como Berlim e São Francisco, as e-bikes já são uma parte essencial do transporte urbano, reduzindo o tráfego e a poluição. Mas as tecnologias também estão presentes nos materiais. Bicicletas modernas usam fibras de carbono e ligas metálicas avançadas, que são incrivelmente leves e resistentes. Por exemplo, uma bicicleta de fibra de carbono pode pesar menos de 7 kg, o que facilita o transporte e aumenta a eficiência ao pedalar. Além disso, materiais como titânio e alumínio aeronáutico são usados em bicicletas de alta performance, garantindo durabilidade e leveza. E esses avanços permitem que ciclistas profissionais e amadores tenham uma experiência mais confortável e eficiente. E a bicicleta mais leve do mundo, feita de fibra de carbono e outros materiais avançados, pesa apenas 2,7 kg. Isso é muito mais leve do que muitos laptops por aí. Também devemos destacar que aplicativos e sensores estão transformando a experiência de pedalar. Com eles é possível monitorar velocidade, distância, calorias queimadas e até planejar rotas. Muitas marcas oferecem dispositivos que se conectam ao seu smartphone, fornecendo dados em tempo real sobre o seu desempenho. E além disso, algumas bicicletas já vêm com GPS integrado, luzes inteligentes que ajustam a luminosidade do ambiente e até sistemas antifurtos que bloqueiam a roda e enviam alertas para o seu celular. E o futuro? Bem, as inovações não param por aí. Bicicletas autônomas estão sendo desenvolvidas com sistemas que permitem que elas equilibrem sozinhas e até sigam o ciclista. Imagine uma bicicleta que vai até você quando você chama pelo celular. E outra tendência são os sistemas de compartilhamento inteligentes que usam sensores e inteligência artificial para otimizar a distribuição de bicicletas nas cidades. E tem mais, pesquisadores estão trabalhando em bicicletas que geram energia enquanto pedalam, armazenando-as em bateria para o uso posterior. A bicicleta, que já revolucionou o transporte no século XIX, continua evoluindo e se adaptando às necessidades do século XXI.
Portanto, a bicicleta passou por uma incrível jornada, desde a dresiana de madeira, criada em 1817, até as modernas bicicletas elétricas e digitais que vivemos hoje. Ela não só revolucionou o transporte, mas também impactou a cultura, a sociedade e o meio ambiente. E ao longo dos séculos, a bicicleta se tornou um símbolo de liberdade, inovação e sustentabilidade. E hoje, a ciência por detrás da bicicleta nos mostra como a física está presente no nosso dia a dia, desde o efeito giroscópio, que mantém o equilíbrio, até a transmissão de energia que nos move para frente. Cada pedalada é um exemplo de como a tecnologia e a natureza trabalham juntas. Além disso, o impacto social da bicicleta nos lembra da importância de escolhas sustentáveis. Em um mundo cada vez mais preocupado com mudanças climáticas, a bicicleta se destaca como uma solução simples, eficiente e acessível para reduzir emissões, melhorar a saúde e transformar as cidades. E você, já pensou como a bicicleta pode fazer parte da sua vida? Que tal experimentar usá-la no seu dia a dia? Além de ser uma forma eficiente de se locomover, é uma maneira de cuidar da saúde e do planeta. E não para por aí, a bicicleta também pode transformar o futuro das cidades. Imagine ruas menos congestionadas, ar mais limpo e pessoas mais felizes e saudáveis. Tudo isso é possível com uma simples mudança de hábito. Então, que tal dar a primeira pedalada? Deixe nos comentários como você acha que a bicicleta pode transformar o futuro das cidades. E lembre-se que as dicas e referências que mencionamos estão na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá para aprofundar ainda mais no tema. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!